Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus ele nos concede de estarmos aqui nessa noite, de estar cooperando com os irmãos, com o nosso presbítero, Moisés. É um privilégio para nós, estarmos aqui pela primeira vez neste culto evangelístico com o nosso presbítero. Deus continue abençoando a cada um de nós aqui nessa noite. Ouvimos muitas palavras boas, que nós sabemos que dava para salvar este mundo inteiro. E veio ao coração uma palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos, com os amigos ouvintes da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Glória a Deus. Versículo de número 32. Lucas, capítulo 15, versículo 32, que diz assim: Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém? Meus irmãos, aqui está uma das parábolas, pois Jesus ele citou várias parábolas, e dentre as que ele citou, pois Jesus chamava a atenção das multidões acerca de coisas, de tratos terrenos, comparando com as coisas celestiais, comparando com o reino de Deus. E as multidões que ouvia esta palavra, esta parábola que Jesus ele tratava naquele momento, ele fala sobre três personagens. Primeiro, um pai de família, e em seguida dois filhos, o mais velho e o mais novo. E Jesus ele começa a narrar esta parábola, que este pai de família, ele era uma pessoa bem de vida, é uma pessoa que tinha posses, e os seus filhos ajudavam o seu pai no cuidado com as suas fazendas, com as suas posses. E a Bíblia diz que um dia chega o filho mais novo, ele com certeza, ele chega com a sua mente, já tinha maquinado, já tinha pensado o que ia dizer ao pai. Ele chega para o seu pai e diz: Pai, me dá parte da minha fazenda, aquilo que me pertence, porque eu quero ir embora, eu não quero ficar mais aqui. Mas, queridos irmãos e amigos ouvintes, para se pensar numa coisa desta, porque para se dividir herança, o pai tinha que ter morrido. Então ele, claro, envolvido, eu creio que amizades da época, que sabia que este filho, ele tinha uma condição financeira muito boa, eles poderiam juntar-se com ele e gastar aquela herança, aquele dinheiro que tinha. E eles agora começam a fazer a cabeça do filho mais novo, e agora começa a mostrar o mundo, começa a mostrar os prazeres do mundo, pois aquele filho nunca tinha saído de casa para ir desfrutar lá fora das coisas do mundo. E agora este filho ele chega com este pensamento já maquinado, preparado. Eu creio que com as amizades da época já tinha combinado tudo de ir embora para longe. A Bíblia diz que ele chega para o pai. Isto acabou com o pai. Porque um filho, o pai vivo, saudável, o filho, além de ser um filho menor, ele chega para o pai e diz: Pai, eu quero a parte da minha herança. Eu quero o que me pertence. Mas eu creio que o pai, ele replicou aquela história. Talvez ele tenha perguntado: mas por que você quer? Ah, pai, já estou cansado de estar aqui. Eu não aguento mais, eu quero desfrutar uma coisa nova. Eu quero viver outra vida. Eu não quero mais viver aqui.
Eu não quero viver debaixo da sua autoridade. Não, eu preciso sair. E a Bíblia diz que este pai de família, ele se entristece, mas por insistência do filho, ele pega a parte da sua herança e entrega o seu filho. E a Bíblia diz que esse jovem, ele vai embora para uma terra longínqua, uma terra distante da onde ele vivia, da onde ele habitava. Ele foi embora, e eu creio com as suas amizades, e a Bíblia diz que ele gasta tudo que tinha, dissolutamente. Ele gasta com mulheres, ele gasta com os vícios, com as bebidas, com as drogas, com as amizades. Ele é envolvido com as amizades, e ali ele começa, é daquele tipo de pessoa que não pode ter nada. Ele teve aquele pouco de dinheiro ali, queria ser o dono do mundo, queria pagar tudo, e pagava bebida, e pagava mulheres, e foi gastando, esqueceu que dinheiro acaba, esqueceu que tudo passa, e ele foi gastando o que tinha. Chegou um momento que ele foi procurar mais algumas economiazinhas que tinha. Chegou o momento de não ter nada, acabou-se tudo. A primeira coisa que aconteceu foi as amizades que ele tinha, que saiu com ele, eu creio de tão distante, que já tinha aproveitado o que tinha de aproveitar. Quando viu que ele não tinha mais dinheiro, eles começaram a deixar ele só. Porque é assim, até hoje é assim. Enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem alguma coisa, aqueles amigos aproveitadores, eles gostam de estar lá. Ah, você é meu amigo, até aproveitar o último centavo seu, arrancar o que você tem. Quando você diz, agora eu não tenho, eles deixam você, eles abandonam. Quando você está na boa, eles estão lá te abraçando, é meu amigo, isso aqui é meu. Mas quando você diz, eu estou na pior, eles deixam você e vai embora, esquece até que você existe. Foi o que aconteceu com este jovem. Onde ele gastou tudo que tinha, acabou-se tudo. Quem sabe ele recorreu até os próprios amigos. Eu preciso de vocês. Acabou tudo. Aquele jovem não tinha experiência nenhuma de viver longe do seu pai, longe da sua terra. Aquele jovem saiu de lá meio que levado pelas amizades, que tinham experiências, que sabiam o que era o mundo. E aquele jovem não sabia o que era viver fora de casa, viver fora do lar, viver longe de seu pai. Então ele sai, ele se perde naquela situação, fica sem nada, começa agora a gastar. A Bíblia diz que ele chega para pede ajuda. A Bíblia diz que ninguém dava nada a ele. Ele começa a passar necessidade, ele começa a sofrer, ele começa a andar descalço, roupa rasgada, começa a procurar emprego, ele começa a pensar, se eu voltar para meu pai, eu fiz uma covardia muito grande, meu pai não vai me receber mais. Então o jeito que tem de desfazer é ficar por aqui mesmo, é ficar sofrendo por aqui mesmo nessa vida. Começa a procurar emprego, ninguém queria, todos batiam a porta na cara dele, era um estranho, era um povo, era um rapaz longe, era um rapaz estrangeiro, que ninguém conhecia ali naquele lugar. Mas por tanta insistência, a Bíblia diz que chega um dia, um jornaleiro, que tinha porcos ali para se tomar conta. E o único trabalho que tinha para aquele jovem era tomar conta de porcos. E a Bíblia diz de forma tal que um dia ele estava com tanta fome, porque não sabia se naquele momento se era mensalmente, semanalmente que ganhava. Eu sei que ele começa a tomar conta de porcos, não tinha dinheiro para nada. E quando na hora de colocar aquela comida dos porcos, a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos, porque não tinha o que comer. Quando ele chega naquela situação, lá dentro do chiqueiro do porco, não era nem por causa disso, mas é pela situação que ele chegou.
era bem de vida, tinha tudo. E agora se encontra com roupa rasgada, ninguém queria ajudar, ninguém estendia a mão. Era um trabalho digno que ele estava fazendo, cuidando de porcos. Era um trabalho digno. Mas para ele que não conhecia nem o que era sofrer fora, ele começa a sofrer. E ele para. E quando ele para, ele se conscientiza. Primeiro a Bíblia diz que ele cai em si. Ele para, começa a pensar o que fez. Eu imagino a cabeça daquele rapaz, ali naquela situação, ele cai em si. O que foi que eu fiz? Como eu tratei meu pai? A humilhação que eu fiz com meu pai, eu matei meu pai. Acabei com a vida de meu pai, porque eu pedi a herança que não era para ter feito. Queridos, estamos vivendo dias que o povo só pensa em si. Estamos vivendo dias que não existe mais. Não existe mais comunhão, não existe mais harmonia. Não existe mais respeito ao próximo. Hoje, muitos pensam em si próprios, os seus próprios interesses. O que aquele jovem passou foi isso, pensou em si próprio. Olhou para dentro de si, era o seu eu, o seu ego, era ele, pronto, e acabou-se. Mas quando ele passou a sofrer, passou a passar angústia, noites, dormindo fora, sem teto, dormindo por ali afora, sem casa, sem pai, sem nada, ele cai em si. O que as pessoas precisam ultimamente é cair em si. É reconhecer, cair em si. É pensar no que vem fazendo com a sua própria vida. Porque a gente tem visto muitos que têm acabado com as suas próprias vidas. Têm vivido dissolutamente. Quantos pais de família hoje estão sofrendo com seus filhos? Antes, há anos atrás, era muito difícil um filho, quando os pais estavam conversando, ele passar no meio. O pai só fazia olhar para ele assim. Mas hoje, os filhos é que mandam nos pais. Dá grito nos pais. Muitos batem nos pais. E vem vivendo assim. E este rapaz aqui, ele naquele momento que pediu, foi uma briga muito grande. E o pai tome. Mas quando ele para, ele cai em si. Aí começa a pensar, quantos trabalhadores de meu pai tem tudo, está bem lá. Por que eu saí de lá? Não era para eu ter saído dali. Os trabalhadores de meu pai estão bem lá e eu aqui estou morrendo de fome, pereço de fome. Eu vou me levantar. Primeiro, consciência. Se conscientizou de que errou. Quando a pessoa para e diz, meu Deus, eu estou longe de Deus. Eu tenho feito tanta coisa que eu sei que diante de Deus eu tenho errado. Ele para e começa a pensar. Segunda coisa, arrependimento. Quando ele caiu em si, segundo, ele se arrependeu. Eu vou voltar para meu pai. E quando eu voltar para ele, eu vou dizer a ele, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me receba pelo menos como um empregado. Isso ele pensando lá onde estava. Terceira coisa, depois do arrependimento, ele desejou sair daquela situação. Quando ele se conscientizou que estava errado, ele se arrependeu e disse, eu vou me levantar. Ele teve força para se levantar
e tomar uma atitude na vida, de mudar. Então ele se levanta, vai ao encontro do pai, e a Bíblia diz que quando ele ia de caminho, já perto de casa, o pai vê, corre, o abraça, beija, ele envergonhado, arrependido, ele abre a boca e diz: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. Glória a Deus. Aí o pai, irmãos, o pai que é bom, o pai que amava, o pai que queria o bem do seu filho, ele não jogou, ele não chutou, não mandou ele voltar. A Bíblia diz que o pai abraçou, beijou, chamou aqueles homens que trabalhavam com ele, pediu que levasse ele para tomar um banho, pegasse uma roupa nova, colocasse nele, colocasse sandália nos pés, pois ele estava descalço, colocasse um anel no dedo, fizesse uma festa, preparasse tudo e fosse todo mundo comemorar, porque já fazia tempo que ele já tinha ido embora. O pai sempre olhava pela janela de casa, pela porta da frente, que dava direção ao caminho que ia embora dali. E ele todo dia olhava, quem sabe orava, dizia: Deus, traga meu filho de volta. Deus, meu filho está longe, eu não sei como é que ele está, traga de volta. E um dia lá veio o filho todo rasgado, todo sujo, descalço, pé cortado, vem sem nada, vem humilhado, aí vem reconhecendo que precisava do pai. Aí o pai agora abraça com seu amor, com alegria, porque estava vendo o seu sonho cumprido de ver novamente o seu filho de volta. Aí ele diz: agora pega ele, dê um banho nele, coloque uma veste nova, coloque sandália nos pés, faça uma festa e vamos comemorar, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí agora o seu irmão não participou da festa, ficou ali entristecido, porque todo momento estava com seu pai, não tinha abandonado, e agora o filho que abandonou estava ali festejando com todo mundo. Aí disse: mas agora eu sempre estou contigo e uma festa você não faz para mim, pai. Aí ele disse: você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu, mas esse teu irmão aqui, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e aí vamos nos alegrar, porque ele está aqui de volta. A alegria de um pai é ver o seu filho na presença dele e trazendo para as coisas espirituais. A alegria de Deus é ver você na presença dele. A alegria de Deus é ver você parar, porque muitos acham que é dono do seu próprio nariz, que não tem um superior, e Deus precisa muitas vezes chacoalhar na terra para que o homem caia em si, se conscientize que é pecador, que precisa de Deus, que precisa de transformação, que precisa de mudar de vida. É que Deus quer que você caia em si, Deus quer que você pare, comece a pensar o que você tem feito, que tem desagradado a Deus. Comece a olhar para dentro de você mesmo, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que precisa de perdão de Deus, reconhecendo que precisa do amor de Deus, e diga para você mesmo: eu preciso me levantar desta vida que eu tenho vivido, eu preciso mudar de vida, eu preciso aceitá-lo como meu Salvador. Isto é se conscientizar, isso é cair em si e se levantar. Oh, glória a Deus! Caia em si, se arrependa e se levante, porque tem pessoas que ficam: eu tenho desejo de servir a Deus, eu tenho vontade, mas às vezes tem vergonha, mas às vezes tem medo, mas às vezes não tem coragem. Mas este rapaz aqui, ele poderia ter morrido hoje, mas ele caiu em si e ele se arrependeu e se levantou e foi ao encontro
do Pai. Não é possível só se conscientizar e se arrepender. Tem que se levantar e ir ao encontro de Deus para receber perdão. Porque o perdão só em Jesus. O perdão só em Jesus, salvação só em Jesus. Não adianta procurar outra porta, não adianta procurar outro meio para chegar até Jesus. Eu não venho aqui nesta noite te fazer medo em falar em coronavírus de maneira nenhuma, para você correr para a presença de Deus. Eu venho aqui te dizer que Jesus está interessado na tua alma, para te perdoar, para te salvar, independente de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque vírus não é só coronavírus, não. Tem gente morrendo de tanta outra coisa. O povo só está botando coronavírus. Mas eu quero te dizer que o importante é partir dessa vida com a salvação de Deus. O importante é partir dessa vida, porque o povo aqui não vai partir tudo de corona, não. Parte todo tipo de enfermidade está espalhada por aí. Mas eu quero te dizer que o homem tem que voltar para Jesus. Aleluia. Primeiro ele tem que se conscientizar. Peraí, eu preciso de Jesus. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de perdão. A minha alma clama. A minha alma pede socorro. A tua alma nesta noite pede socorro. Jesus te chama. Ele está interessado em você nesta noite. Ele quer te dar um abraço de perdão. E ele quer te dar uma oportunidade de servir. Venha a Cristo nessa noite. Não hesite em vir a Ele. Não hesite em se entregar para Ele, porque coisas boas Deus tem para a sua vida, e tem um céu de glória, porque todos vão partir desta vida, mas o importante é partir desta vida perdoado, abraçado pelo Pai, a oportunidade dada. É isto que Ele quer mostrar, que aquele pai abraçou, ele deu uma oportunidade, ele não jogou fora, ele deu uma oportunidade de mudança, de restauração, e aquele jovem abraçou com alegria. Abrace a oportunidade que Jesus está te dando, porque Ele quer te perdoar, Ele quer te mostrar uma nova vida e te dar uma oportunidade de uma vida gloriosa aqui nesta terra até a volta dEle. E que Deus abençoe a vida de todos aqui, os moradores, os vizinhos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Aceitem Jesus como Salvador da sua vida, porque com certeza novidade de vida é essa que vivemos. E que Deus abençoe a todos.